Olá, seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso, também da área de direito. E hoje a gente recebe aqui um advogado, especialista em diversas áreas. Estava conversando ainda há pouco e ele disse assim que ele é uma espécie de clínico geral da área do direito. Doutor Éder Coelho, seja bem-vindo. É um prazer para a Vox ele receber por aqui. Obrigado, Jonas. Obrigado a Vox. Obrigado a todos que nos assistem, né? Nós estamos aqui para tentar compartilhar nas suas experiências e prestar algumas informações de interesse do cidadão e da pessoa que necessita de alguma informação atinente à questão do direito, né? Bacana. Está conversando aqui nos bastidores, a gente falou um pouco da questão do advogado clínico geral, né? Que é tanto tempo na profissão, fala um pouco dessa parte aí para a gente. Então, a gente recebe uma formação única, né? E com o tempo a gente vai avaliando qual a área que a gente tem mais identidade. E aí a gente procura se aprofundar, né? Como eu também sou do magistério, né? Eu digo para meus alunos que, a exemplo da medicina, o advogado não deve ser o clínico geral, deve ser um especialista. Porque se você for olhar pela cidade de Santarém, nós temos quase 2.000 advogados inscritos na OAB. Tá? Só em Santarém, então. Só em Santarém, que aí isenta Óbidos, que tem uma subseção, Itaituba e Monte Alegre. Hein? Então, remanescente aqui. Lógico que nem todos esses aqui desempenham a profissão, né? São advogados militantes, que nós chamamos. Tem outras atividades que são mais rentosas, né? Então prefere continuar suas atividades anteriores, né? Mas assim, eu sempre digo, se especializem, porque quem quer um advogado tributarista não vai procurar um advogado da área penal. E aí você, tendo conhecimento, você leva a vantagem em relação aos demais. Se você for andar em Santarém hoje, você vê N placas de direito previdenciário, né? Advocacia previdenciarista. Se você for, por exemplo, ali na Travessa Francisco Correia, que é uma paralela próximo do INSS, você vai encontrar cerca de 16 escritórios ligados exclusivamente à área previdenciária, sem contar os que estão espalhados pelo município, né? Bastante, né? Bastante. É uma área rentosa, que tem um retorno financeiro bem rápido, né? E, digamos assim, hoje é o prato do dia, né, digamos assim, né? Então, tem colegas que se aprimoram, né, que também tem uma questão de filigrana em cada segmento, tem uma parte que nem todo mundo busca esse filão, digamos assim. Então, não é só aposentadoria, mas nós temos revisão de pensões, né, que pode aumentar, né, o benefício que se recebe hoje. Então, é preciso que você realmente busque, pela sua necessidade, aquele profissional. O clínico geral, eu diria assim, que era muito mais comum na minha época, logo que eu me formei, porque nós tínhamos pouco advogado, né? Poucos advogados aqui na região. Então, a gente tinha que fazer um pouco de tudo. Hoje não há essa necessidade. Por exemplo, a minha formação inicial foi voltada para o direito de trabalho de empregado. Inclusive, é minha cadeira direito trabalhista. No trabalho, né? É minha cadeira lá na UFOPA hoje, né? Mas com o tempo e pela necessidade, eu comecei a trabalhar na área do direito público, né? Que é assessoria para prefeitura, para câmaras, e me especializei, digamos, em licitações e contratos, né? Então, quase todas as prefeituras aqui do Baixo Amazonas, eu tive oportunidade, até o privilégio, de trabalhar. Mas como a gente vai passando um tempo, a gente já diminui mais esse encargo, já limita mais, porque tem as crianças, a idade vai chegando, a gente vai dando uma freada, né? Uma freada, né? E, doutor, você falou na questão da importância da especialidade para um advogado. Mas é tão importante a especialidade, mas também conhecer um pouco, assim, esmiuçar as demais áreas? Com certeza, porque você tem uma noção. Uma noção, ainda que de forma geral, mas você tem uma noção para, digamos, às vezes você é consultado, não é demonstrar, digamos, o desconhecimento do assunto. Mas você também é honesto, diz, olha, não tenho a profundidade do conhecimento, mas eu posso te informar isto e aquilo. Agora, se você quer uma coisa mais aprimorada, tem um colega X, Y que pode lhe atender.
né? Então, eu acho que esse afã de querer abarcar todas as demandas não é legal, né? Porque às vezes você corre o risco de fazer um trabalho com determinadas imperfeições, né? Entendi. O senhor também é professor, né, da UFOPA, né? Como é que foi, como é que você chegou por lá? Como é que foi esse processo na sua vida? Bom, eu sou oriundo da UFPA de Belém. Quando eu me formei, só tinha 2 cursos de Direito aqui no estado do Pará. Era o SESEP, que hoje é a UNAMA, que era uma faculdade particular, e a Universidade Federal do Pará. Todos os interessados tinham que fazer vestibular para essas 2 faculdades, né? Eu me formei em Belém. Como eu tenho um compromisso com o meu interior, que eu sou lá de Juruti, minha cidade natal, eu disse que eu voltaria para aquela cidade, né? E realmente eu voltei. A UFPA, na época, tinha um processo de interiorização da universidade. Ou seja, a estrutura não ficaria limitada ao campus do Guamá, ao Campo Belém, mas criou um campo aqui em Santarém e outro em Marabá e Abaetetuba. E o que aconteceu? Como não tinham quadro suficiente, eu fui convidado à época para ministrar aula para a primeira turma de Direito da UFPA. Você está desde a primeira turma, desde a primeira turma. Aí depois eu passei o meu tempo de professor substituto, fiz o concurso, né? Estou lá há 27 anos praticamente. Saí da UFPA, passei para a UFOPA e tenho o privilégio de ter todos os alunos que são oriundos, egressos da UFPA e da UFOPA, passarem por conviver com a gente. O senhor consegue fazer uma média de quantos já formou mais ou menos? Não consigo. Mais de 1.000? Eu acho que não chega a isso. Não chega mais, mas eu diria assim... Mais de 500 com certeza. Jonas, eu acho que o ponto mais gratificante é você ser reconhecido, sabe? O curso de Direito proliferou muito, no sentido de que os que são formados, eles estão em todos esses fóruns aqui da região, a gente encontra nossos ex-alunos. Ex-alunos delegados, ex-alunos juízes, né? Por exemplo, o doutor Ribe Tapajós, o doutor Wallace Carneiro foram alunos nossos, né? Tem outros que tem. Nós temos uma ex-aluna da segunda turma, a Maria Rosinete, ela é aqui do interior, se me falei a memória, do Tapará. Ela foi escrivã de polícia da doutora Indira Ponte, que foi a primeira delegada da mulher aqui de Santarém. Ela fez o concurso, virou delegada do Amazonas, depois foi juíza em Roraima, e até no passado era assessora da ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Isso assim, é gratificante para a gente ver que o nosso pessoal está galgando espaço, está e aí acaba ganhando o mundo, né? Porque muitos ficam na cidade, outros vão para outra cidade, vão para outros estados. Manaus, né? Por exemplo, tem muitos advogados daqui. Se formaram por aqui. Foram para lá, tem espaço também, né, bem sucedido. No interior também. Aqui nós temos a região toda, nós temos alunos no Trairão, essa região toda espalhada, né? Legal, maravilha, maravilha. Doutor, e qual é a importância para se fazer licitação, né? Um órgão público, ele precisa, para comprar algum produto, ele precisa passar por um processo licitatório. Quais são os principais cuidados nessa área de licitação? Bom, primeiramente que a licitação ela é uma exigência da Constituição. É o artigo 37, inciso 21, que diz que é obrigado a administração pública a fazer esse processo seletivo, que não identifique fulano e ciclano, mas seja impessoal, dê publicidade, e as pessoas que tiverem a documentação e o produto que está se almejando comprar possam participar, né? Então, lógico que esta regra ela comporta exceção, né? Nós temos, por exemplo, a inexigibilidade, que é quando não tem possibilidade de concorrer. Por exemplo, um artista renomado pela crítica, não tem como concorrer. Um fornecedor exclusivo de uma máquina que você precisa aqui, não tem como concorrer. Então, nesse caso, a própria lei já coloca, por exemplo, esse caso de inexigibilidade. Mas tem um caso de dispensa, por exemplo, num processo de emergência. Então, existe uma diferença entre as duas, então? Existe. A emergência, na verdade, a lei traz até as hipóteses de dispensa muito maiores do que a de inexigibilidade, que são só 3, né? A dispensa, por exemplo, no caso de calamidade, de emergência, né? Como nós estamos nesse período de cheia grande, né? Essa seca que deve também estar desse desdobramento. Então, a lei prevê essa possibilidade de você contratar com dispensa.
Mas assim, quando fala em dispensa e inexigibilidade, que você não vai fazer o uso da licitação em todos os seus requisitos, não significa que você vai ter um cheque em branco, digamos assim. Tem todo o critério, é um processo, só não existe a disputa. É uma modalidade, mas ela tem critérios, a lei precisa ser seguida, né? Ela tem critérios, tem documentos que exigem, tem coleta de preço. Você, digamos, se você quer comprovar que é um profissional de notória especialização, você vai ter que comprovar com documentos. Então não basta eu querer colocar, eu vou porque eu posso entrar nessa sessão como advogado, por exemplo, mas se me for me contratar, eu tenho que provar que eu tenho experiência no serviço, que eu tenho conhecimento, que eu tenho a parte de a formação acadêmica me diferencia dos demais. Entendi. Então, e essa situação permite, né? Bom, agora, voltando assim, especificamente para a licitação, hoje nós estamos vivendo sobre uma nova lei, né, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro desse ano. De 2024 agora, né? 24, Mudou, porque né, ela lei, foi de 21, ela tinha um vacatio legis, que é um espaço que a lei determina para iniciar a sua vigência. Geralmente o legislador coloca essas leis com esse espaço para que a gente possa ir se familiarizando com elas, né? Que é uma lei relativamente grande, tem mais de 100, tem quase 200 artigos, né? 697 artigos é a lei atual. E o que ela traz assim para a gente? A prioridade hoje é o uso de uma modalidade chamada pregão, na modalidade eletrônica. Nesse processo... E aí fica um processo mais amplo, Brasil, né? Brasil inteiro. Então, nós não temos muita ingerência. Digamos, se o órgão que está promovendo o certame for daqui, a Secretaria de Saúde de Santarém, por exemplo, quem vai operacionar todo é um sistema. Entendi. É o Compras Públicas, que é do governo federal. E aí o que acontece? A gente só vai ter o trabalho de julgar algumas decisões, de desclassificar por falta de requisito do concorrente. Mas ninguém sabe com quem está concorrendo. E o interessante disso aqui, primeiro, você combate um pouco aquele mal que muito tempo perdurou e ainda perdura a administração pública, que é a corrupção. Sim. Entendeu? Segundo, você tem uma outra situação que é a economicidade. Como o pregão é um leilão ao contrário, né? Eu brinco com o pessoal de quando você vai lá para a Estrada Nova, naquela época do Festival da Galinha Caipira, tem um leilão que você começa aumentando, 50, 60, esse aí é diferente. Ele é o contrário, exatamente, mais baixo. Mais baixo, né, para se comprar. Então a gente participa, o pessoal do Rio Grande do Sul vem participar com a gente, né, às vezes não conhece a nossa realidade, nós temos problema com os fornecedores, que eles oferecem preço e não têm condição de honrar, porque nós temos 2 fretes, por exemplo, um frete de estrada, rodoviário, e um fluvial. Outro, nós temos diferença de ICMS, impostos. Então, essa empresa que oferece lá no eixo Rio-São Paulo pelo preço X, para chegar para cá com esse mesmo preço, vai ter prejuízo. Ou então, vai diminuir muito a sua margem de lucro. Ou, quem sabe também, ela pode estar querendo ganhar mercado e se apresentar, mas a essência do empreendedorismo, a essência da atividade empresarial é o lucro, né? Lucro, Então, doutor, e a lei também, ela protege os dois, ela serve para os dois lados, né? Para quem está fazendo a licitação, no caso do órgão público ali, que está tentando comprar algum produto, mas se uma empresa também ganha uma licitação e ela não cumpre com os requisitos de entrega, essa questão toda, como é que funciona? nós avaliamos a conduta, e esta conduta ela pode caracterizar a inexecução do contrato, não cumprimento do contrato, que pode ser total ou parcial. Essa empresa ela recebe algumas penalidades, por exemplo, advertência, multa, ela pode ser declarada inidônea e ela pode ser proibida de contratar com a administração pública. Então tem essas... E se for uma proibição de contratar com a administração pública, ela pode ser no Brasil inteiro, Entendi. Qualquer administração, né? Entendeu? Então, o negócio é meio sério, né? Se a empresa ganhar a licitação, ela não consiga entregar, nesse caso que você falou, que aqui é bem diferente a nossa região, a pessoa pensa que trouxe em Santarém e já entregou o produto, mas tem que levar daqui, por exemplo, para Alenquer, sei lá, Monte Alegre. E ela realmente não, depois, olha, não consigo entregar o preço, não sei o quê. Como é que fica nesses casos? O contrato pode ser cancelado sem prejuízo para as partes?
ou alguém vai ter ali uma penalidade? Não, a empresa ela é responsável pela oferta do seu preço e do seu produto, né? E nessa formulação do seu preço, ela tem que avaliar todos os impostos e toda a logística que for necessária. Por exemplo, você falou em Alenquer, mas eu vou um pouco mais ousado. Curuá, por exemplo, na época do verão, que o transporte chega em Alenquer, não chega lá porque o barco não tem como trazer. Aí já vai ter que sair um barco maior para pegar uma bajara, para poder chegar lá na cidade. Ou então pegar um transporte terrestre, sai muito mais caro o preço, né? Então não vai ter como ofertar. Mas as empresas que, digamos assim, intencionalmente fazem isso, elas podem sofrer as consequências. E aí, quando acontece, para não ser penalizado, infelizmente a gente vai ter que chamar o segundo colocado para participar, tá. que já é o preço maior. Tem essa possibilidade. Tem a possibilidade. E até sucessivamente o outro. Sim. Só que a gente já tem um prejuízo porque o preço é maior, né? Sim. Mas maior. isso também é viável. É viável. É possível fazer. Porque o processo licitatório acaba sendo caro também, né? E demora. Por exemplo, essa nova lei, ela prevê pelo menos 2 tipos de recursos, né? Um recurso de reconsideração e um recurso propriamente dito. O recurso de reconsideração é para a mesma autoridade. Ela é apresentada, ele tem 15 dias para apresentar. E o que tem, digamos assim, que eu acho grave, é que um recurso tem 2 efeitos, o suspensivo e o devolutivo. O suspensivo para tudo, e o devolutivo remete para a autoridade superior apreciar. Entendi. Então, nesse recurso da administração pública, que é feito pelo licitante, melhor dizendo, a administração pública tem que parar tudo. Você imagina se for medicamento para um hospital como o nosso, de urgência, aí o cara ainda pode recorrer de novo ao prefeito. Entendi. Mais 15 dias, quer dizer. Então, pode trazer um prejuízo aí o ideal, grande, né? O ideal seria o planejamento bem antecedente, bem antes do poder público, né? Para que não houvesse, não sofresse as consequências de um recurso que às vezes é meramente procrastinatório, para que não faltasse produtos e serviços que a população tanto precisa, né? Só como especialista dessa área de licitações, quando você avalia o processo licitatório anterior com essa nova lei, qual é a avaliação que você faz? Tiveram vários avanços, né? Tiveram vários avanços no sentido de por exemplo, anteriormente, na Lei 8.666, que passou 31 anos, ela tinha uma modalidade que eu acho assim que era um ponto muito, muito fácil de haver a troca de favores, né? Que era o convite. Convite é que nem o nosso. Carta você convite, entrega né? Você entrega para quem você quiser, né? E quando você entrega, o outro, no testado penetra, né? Sim. O outro também, se tivesse conhecimento, podia participar. Mas aquela modalidade geralmente é direcionada, né? Aí o que aconteceu? Estava em desuso, porque o tribunal entendiu que era um procedimento vulnerável, né? E nesta nova legislação acabou. Não existe mais existe. Agora a carta convite, né? Não existe. Não. A grande Ela foi substituída ou deixou de existir? Não, ela foi abarcada pelo pregão, Sim. porque a carta convite tinha um valor, né? E o pregão é de 10 centavos a 100 milhões, por exemplo. Tá. Então, porque antigamente era basicamente A carta convite tinha um valor, Tinha né? valor. Acho que até 16 no primeiro, depois aumentou um pouco, para 90, se eu não sei. E agora ela não existe mais. Não existe mais, Entendi. né? Então, a maioria dos procedimentos serão contemplados pelo pregão eletrônico, né? Aí vai ser mantido aqueles formas tradicionais, por exemplo, a concorrência pública, né? Quando se tratar, por exemplo, de obras de grande complexidade, porque veja bem, o pregão, ele sempre tem uma resistência da área de engenharia. Né? Por quê? Porque o pregão se destina a adquirir bens de uso comum, ou seja, aquele que é disponível no mercado, local ou regional. É o que acontecia. A engenharia dizia que não. E por muito tempo, se você for olhar a legislação inicial do pregão, que era 1520 de 2002, ela não autorizava a contratação de serviço de engenharia, né? Mas com o tempo foi, digamos assim, foi mitigando, foi permitindo, né? Tanto é que o decreto revogado, que é o 1024 de 2019,
ele previa que os serviços simples de engenharia podiam ser contratados, né? Agora, a gente faz o serviço de engenharia, e quando é uma questão técnica que envolve mais conhecimento mais, digamos, mais apurado, a gente vai para a concorrência, porque às vezes existe técnica e preço, né? Entendi. A gente vê também, sempre acompanha pelos jornais, a gente vê algumas notícias de prefeituras, por exemplo, que contratam shows, aí esses shows às vezes são suspensos. Por que que isso acontece às vezes? Bom, na verdade, geralmente é o Ministério Público que prevê essas suspensão desse processo, é que, na verdade, digamos, a finança, o recurso financeiro do município, eles não suportam essas despesas. Ou é que às vezes está em atraso, salário de educação, de saúde não tem, e às vezes eles colocam um show de R$ 1 milhão para o Entendi. município Tá que não tem faltando condição de merenda na suportar. escola, algumas coisas, e a rua tá. E aí não tem verba para aquilo, mas. Mas tem para um outro aqui que talvez tenha, o que é a essencialidade, né? É o show ou o medicamento funcionando E quem age nesses casos geralmente é o Ministério Público, é o MP. é o Ministério Público. Se o artista já recebeu uma parte desse valor, porque quando contrata, por exemplo, o artista recebeu uma parte desse valor, esse valor é devolvido ou se a cláusula, por exemplo, que o artista assinou um contrato ali, prevê que em caso de algum estranho ele não devolva o valor já recebido? Tem condições, tem que olhar com cautela. Cada caso deve ser um caso. Caso, né? Porque às vezes que não tem, ele tem que ressarcir o artista de todas as despesas que ele fez, porque o que aconteceu não foi culpa dele, digamos assim. Tem que olhar a responsabilidade. Se não tem cláusula que prevê que o valor recebido não será devolvido em caso de eventos estranhos à vontade das partes, então, pelo menos, a administração pública tem que ressarcir todos os prejuízos que ele teve, né? Os custos, ele pode até perdido um show ou outro, né? Em função daquele. Entendi. Quando se fala da questão de licitações e contratos, são leis distintas para cada tipo, para cada modalidade? Veja bem, os contratos administrativos eles só vão existir se houver essa prévia licitação. Né? Até, por exemplo, algumas modalidades, o uso do bem público por particular, os boxes, aqui nós estamos vendo esses quiosques, eles passam por um processo de licitação. O que a lei entende? Que tem muita gente que tem interesse. Então, se tem muita gente, você tem que, não seria fazer um sorteio, mas disponibilizar para aqueles que podem atender, que têm interesse, que preencha, né? Essa sessão desses quiosques, a gente viu pessoas jurídicas, pessoas físicas participando, né? Pessoas físicas ganharam, outros não, né? Porque também, às vezes, é uma questão de documentação, muita exigência, mas eles conseguiram atender, estão aí explorando, né? Tá ficando muito bom se você ver a experiência da Orla agora, Sim, né? Todo sim. o movimento, né? Que Sim. até não tinha. Até aqui para o final, que não tinha movimento, né? Ainda tem alguns que a gente não conseguiu ainda colocar que ali na região da Bosque da Vera Paz, né? Não conseguiu implementar. Mas é um espaço muito bonito que, se fosse realmente efetivado e tivesse segurança, que é isso que o pessoal mais reclama, ia ser muito bom para a gente. Né? Doutor, a gente falou ainda há pouco dos casos dos shows e tal, que eles podem, às vezes, cancelar, essa coisa toda. E se tiver uma verba específica, o carnaval, vai vir um artista de fora, não sei se isso pode através de emenda parlamentar, se tiver uma verba específica para o pagamento daquele artista que foi destinada para aquilo, isso pode? Pode, porque é uma verba distinta, né? É que a gente não chama verba casada. Por exemplo, essa que chamam também de verba carimbada, que diz, sim, é a mesma coisa? Destinada para ter uma função específica, Sim. né? Por exemplo, aqui nós temos, vamos pegar o estado do Pará. Nós temos Santarém, Juruti, que tem o Boto e o Festival das Tribos como patrimônio cultural do Estado. Na época, existe um aporte de verba. E eles dão a destinação que quiser, né? Ah, sim. Então, eles podem realmente, através deles, ser contratados. Eu não sei como é que está funcionando a situação, se é através de um repasse para os botos ou para as tribos, para que eles possam contratar. Ou se este show é específico do município. Já no caso aí, eu não entendo da área, mas eu creio que deve ser já o inverso. Essa verba já não pode ser usada em outra coisa. Não, tem que ser específico para a atividade. Pode ser a questão
da música, pode ser questão da aquisição de material para preparar fantasia, para pagamento de artista, aquisição desses bens, tudo é possível, né? Para essa finalidade, para gravação de CD, né? Como eles fazem sempre. Então, essa verba é essa finalidade. Por que que muitas prefeituras têm tantos problemas nessa área de licitação? Que o que a gente mais vê em jornal é esse tipo de matéria, às vezes. Bom, eu atribuo a duas coisas. Primeiro, a questão técnica, né? Que é preciso que você tenha bons técnicos para dar essa retaguarda, essa confiança. Segundo, às vezes, é a qualidade da gestão, né? O gestor não se preocupa, eu digo assim, que a licitação ela é praticamente um coração de uma contabilidade, da prestação de conta. Se não tiver a licitação para contratação, você vai ter suas contas reprovadas, né? E agora o tribunal tem colocado que a responsabilidade é pessoal do ordenador de despesas. Se for o secretário, a multa vai pagar ele, né? Vai sair do dinheiro dele, digamos assim. Antigamente não, ficava para o município, né? E é engraçado, há algum tempo, a multa era o município que disciplinava. O que a gente fazia aqui, né? Pegava uma multa de um presidente da Câmara, mesmo que quando tinha conta reprovada, a gente pegava, o prefeito parcelava esse débito. Certo, Agora não virou para o Estado. Aí não tem muito o que correr, né? entendi. Porque as coisas por aí, a gente permite o parcelamento, Aham. mas é feito com eles, não tem muito com o gestor local, né? Então, eu acho que esta oportunidade de você entender dessa dimensão, nem sempre passa. Nós não temos escola de formação política, né? Eu me lembro que tinha um jurista famoso, já até faleceu, que defendia que nós tínhamos que ter uma escola para formação política mesmo, para preparar. Nós não temos, nós temos pessoas que são da sociedade, bem intencionadas, vêm das demandas sociais e conseguem a confiança da população para uns trabalham direitinho, né? Outros nem sempre, né? Tem uns coitados que como nessa área pública, eu digo assim, prefeito, a confusão do prefeito começa quando ele sai do mandato. Quando ele sai, né? Porque começa a prestação de conta, o tribunal cobra, você pede documentos, você não tem, e aí Isso não deveria ser feito durante o mandato? deveria. Aliás, o TCM está tentando fazer há algum tempo as prestações de contas virtuais, né? Para não demorar muito. Online, você comprou para estar prestando. Você alimenta o sistema com as licitações para que não espere mais tanto. Às vezes o pessoal saía e o primeiro ano de mandato era prestar a conta aprovada 5, 6 anos depois. Agora não, é mais rápido. É bem mais rápido. Entendi. Né? Uma outra coisa também, você acredita que muitos prefeitos pecam sem saber, digamos assim, principalmente empreendedor. O cara está na vida pública ali, ele vai, ele compra, ele sabe como administrar, ele é perfeito naquilo. Então, tudo que não é proibido, ele vai lá. E lá não, no órgão público só pode fazer o que é permitido, né? E às vezes, assim, eu vejo que algumas pessoas comentam assim, cara, a gente até cometeu isso, mas a gente não sabia. A gente cometeu um erro sem saber. Essa falta de profissionalismo, que você falou ainda há pouco, de ter essa retaguarda, de ter um jurídico experiente. Eu não sei se os cargos de primeiro prefeito, né, dessa área, o cara foi prefeito pela primeira vez, talvez não tenha essa experiência, não tenha esse conhecimento, e ele acabe pagando um preço muito caro lá na frente por causa disso. Né? Sim. Eu até vejo também não só a parte jurídica, né, mas também a parte contábil. Sim, a contabilidade pública não é todo mundo que desenvolve. Então, se você for olhar o universo dos contadores de Santarém, talvez 10% atue na área da contabilidade pública, que é diferente. Então, por exemplo, na verdade, se você usa o princípio do que não está legalmente proibido, está juridicamente permitido, como dizia um argentino chamado Carlos Cóssio. Mas, assim, na verdade, é o princípio da legalidade, que é um freio que é feito pela administração para que não retorne o autoritarismo, que era da época dos reis. Tudo concentrado na mão do... E o que o Estado moderno foi criado? Com esses princípios, chama limitações. Legalidade, apenas o que a lei autoriza. Pode até não tá proibido, mas também não está permitido. Então tem que ter autorização para que se faça em lei. Né? Então, assim... Os nossos prefeitos,
com várias exceções, né? Aqui em Santarém é um pouco diferente, mas se você for nesse município mais próximo, a formação deles é nível médio para baixo. Então, são pessoas que foram criadas em entendimento empírico, né? E a vivência do dia a dia, mas aí não tem essa, a gente não pode, eles são hábeis negociadores com empreendedor. Mas quando chega na parte contábil, na parte pública, já dificulta. Olha, tem que pagar essa coisa, essa caneca, tem que pagar essa despesa aqui. Mas essa despesa tem que ir para lá, tem que empenhar, tem que saber. Então, todo esse espaço tem que ser dado. Então, não pode ser. Pega logo o dinheiro. Você acha que os prefeitos de primeira viagem pecam mais do que... Deve ser, né? Eles pecam mais. Depois vão aprendendo, né? Depois já sabem mais ou menos o que os aguarda, já ponderam, ou às vezes até pioram, né? Mas o normal é eles darem uma... Um prefeito de primeira viagem, que tipo de profissionais ele deveria ter com ele nessa retaguarda aí? Eu diria que ser um jurídico de confiança e com experiência, né, na área. Um contador na área da contabilidade pública, né? E assessores que possam realmente pensar no bem-estar da coletividade, né? Por exemplo, eu sou um técnico, eu estou 30 anos, entrei com o governo Rui Correia, foi o primeiro procurador-geral do município de Santarém, né? Bem novinho. E muita experiência aí já. E aí, né, o que acontece? A gente tem essa percepção de que, tirando esses nossos de Santarém, que é um caso mais, a maioria dos municípios, o pessoal não tem essa formação de nível superior, né? É nível médio que tem, né? Jardel, lá em Monte Alegre, né, que tem formação, acho que o Oriximiná agora, né, mas o resto não tinha, né? Isso não significa que eles sejam maus gestores, né? Uhum. São bons, tem uns que são bons, com muita experiência, conseguem atender as demandas que a comunidade, que o município reclama. Outros, infelizmente, se perdem. E não voltam. Tem uns, coitados, eu sou advogado de alguns prefeitos ainda, que são de 8 anos atrás que os processos estão pendentes ainda. A gente não consegue resolver, né? Porque demora. O processo judicial é terrível, né? Não tem uma data prefixada para terminar. Quem dera, acho que seria bom para a gente, advogado, que o nosso dinheiro entraria mais rápido, digamos assim, né? Então não tem. O processo nosso que entra em 2000. Eu tenho um processo que entra em 2019. Se for julgado, final do ano passado, e tem uns pendentes para esse ano. 2019, 20, não. 20, 22, parece, 22 anos. Não, eu te 2019. Ah, tá, 2009. 2019. Mas eu tive processo, por exemplo, que foi julgado no passado, que tinha mais de 15 anos pendente. Tem, né? Essa demora. Por que essa demora tanto no judiciário brasileiro? Bom, agora mudou um pouco, né? Porque o processo é judicial eletrônico, está todo no sistema, mas às vezes você olhar um processo que era muito complexo. Quando você pega, por exemplo, uma ação de improbidade administrativa, ela vai te exigir um conhecimento contábil, jurídico e até mesmo conhecimento da engenharia. Porque às vezes tem obras, tá? Então tem obras que tu chega lá, se tu não conhecer, tu vai precisar, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado. E tem um grupo de apoio que envolve contadores, que envolve engenheiros que vão opinar sobre... Já existe uma equipe Já ali. existe uma equipe. Inclusive o tribunal tem um grupo de remoto, apoio remoto, que eles apreciam essas ações de improbidade administrativa, né? Então os juízes, eles devem estar em Belém, eles tem umas metas a atingir e eles fazem julgamento dos processos. Assim, nós temos um princípio, né, que é o princípio da vinculação do juiz à causa, que eu acho muito interessante, que o juiz que está presenciando, acompanhando aquele processo, ele tem autoridade porque ele conhece mais a fundo. O outro vai olhar. Então, ele não conviveu com o dia a dia da testemunha, da pessoa. Teve um episódio envolvendo Monte Alegre, por exemplo, que um processo aconteceu, envolveu muita gente, muitas empresas, por uma coisa que poderia ser resolvida e foi falta de cautela, né? De uma melhor investigação. Então se gastou tempo, dinheiro, pessoas e empresas, foram várias empresas, e está sendo absorvido em 4 processos, já tem 3 julgados improcedentes. Por quê? Porque era a acusação de que foi simulada uma licitação, o pessoal recebeu o dinheiro e entregou o produto. Sim. E todas as empresas idôneas que a gente conhece há muito tempo em Santarém comprovaram que entregaram.
Aí eu também, naquela época, o juiz podia, até agora, né? O juiz pode liminarmente avaliar que não tem sustentação aquela denúncia, ele pode liminarmente indeferir a petição do Ministério Público, né? Mas isso aqui, às vezes, precisa de mais substrato, mais apoio para o juiz, né? Às vezes, de primeira é mais difícil, né? Mais difícil, né? Mais difícil, né? Nas outras áreas, não. Na civil, na penal, mas nessa aí que exige um aprofundamento. Nessa minha experiência, nesse tempo de profissional na área de acompanhando a ação de improbidade administrativa, tanto na área estadual como na federal, eu nunca presenciei nos meus processos um juiz julgar liminarmente, mandar arquivar liminarmente uma representação, uma ação de improbidade administrativa, né? Entendi. E os principais cuidados, a gente ficaria aqui um tempão batendo pau. Assim. Você tem algumas informações para tratar? Não, na verdade, quando nós conversamos alguma coisa, né, eu vim preparado. A experiência que tem no currículo. O que você diria, assim, os principais cuidados para um gestor público no processo licitatório? Primeiro ele vai ter que ter, na verdade, deu uma alteração, já que nós temos há algum tempo aqui, uns 3 anos mais ou menos, mas agora afunilou mais, né? Que para que a gente possa iniciar uma licitação, tem uma chamada fase interna, que você vai ter que justificar o que você quer, por que você quer, quanto você quer, quais são as vantagens e as desvantagens, né? Então, esse pré-fase, até chegar, tem que discriminar bem, né? Você precisa de ter alguém de confiança, alguém que conheça do assunto. Aí depois você vai precisar passar a ver a questão orçamentária, se tem, porque não existe despesa sem receita, né? É uma regra de ouro na admissão pública, né? Aí, quando é feita essa licitação... Não existe despesa sem receita, não pode comprar se não tiver dinheiro. Não pagar. Inclusive, é até crime, né? De responsabilidade do Decreto-Lei 201. Que na área pública o empreendedor faz, né? Ele não tem a verba, mas ele compra, depois ele fatura e paga. O empreendedor ele pode rescindir um contrato para fazer outro. Aí, se eu estou fazendo um contrato agora, eu vou ter que esperar terminar. Sim. Se eu rescindir anteriormente, eu vou ter que fazer uma licitação, porque se eu rescindir o contrato que existia, terminou. Então, eu posso renovar o contrato, mas eu tenho que esperar o prazo, não posso me antecipar, digamos assim. Entendi. Né? Então, esses cuidados do início aí mas eu diria assim, esses cuidados de ter uma equipe técnica boa para avaliar realmente. Agora tem que ter um plano nacional de compras. O que eu entendo é que o legislador hoje está querendo que a admissão pública planeje mais. Que esse é o nosso grande erro da admissão pública, não planejar. É o maior erro realmente porque na vida... a gente compra uma coisa e depois falta. Por quê? Ou então compra demais. Por exemplo, todo ano a gente sabe que tem enchente aqui na Amazônia, mais ou menos. Por que a gente não se prepara para... A falta de planejamento... Aí chega lá, corre aquele desespero, chama a Defesa Civil para declarar estado de emergência, para que o governador apoie, etc, etc. Né? Mas podia ser feito para não evitar isso aqui, eu já planejar para ter impacto ser menor, né? Eu acho que o maior problema mesmo do órgão público hoje é a falta de planejamento. Às vezes você trabalha, orçamento é uma expectativa, não é uma coisa exata. Ela pode ser aproximada, mas tu não sabe quanto vai receber de recurso do governo federal, mas tu pode receber receitas. Um bom administrador tem que estar com as certidões do município junto aos órgãos públicos todo em dia. Fazer bons projetos, colocar debaixo do braço e ir para Brasília. Para de recurso. Porque aqui não chove. Nossos recursos internos, que a gente chama, são muito pouco. Talvez Santarém é um pouco melhor pela mas as outras prefeituras a arrecadação é mínima, né? Não dá para... Se você tirasse o FPM desses municípios, ele ia falir um atrás do outro. Seria terrível. A maioria dos municípios brasileiros, acho que a maioria absoluta dos municípios brasileiros. Né? Então, sem isso, não tem jeito. Mas aí o bom administrador passa 5 dias, 6 dias lá, visitando gabinete de secretário, então de setores, porque às vezes não depende só do presidente e do ministro. Mas no meio de campo, lá naquele setor, tem, olha, ali ajuda aqui, traz teu projeto, vão lá. Aí, às vezes, pega um padrinho também para levar lá onde a porta a ser batida, né? E facilita isso aqui. Então, por exemplo, Santarém foi muito, assim, feliz com essa relação com o governo do Estado, né? Esses 2 mandatos do Dr. Nery. Acho que sim, acho que o
governador também investiu bastante, não só em Floripa, mas na região. Na né? região, né? Região como um todo. Eu fui fazia um tempo que eu não ia em Alenquer, aí eu fui dar aula, né, para uma turma de direito, uma turma de administração da UFOP, e me surpreendi com o investimento lá na minha cidade também, tem vários investimentos do governador, né? Então, é assim, o governo federal também é do mesmo jeito. Se tiver um bom projeto, chegar lá, bater na porta certa, acabar com o traje. Não, Né? Mas só dentro esperando que as coisas aconteçam, não vai. Não vai. Doutor Helder, a gente tem esse papo aqui, a gente gostaria de fazer um convite, isso aqui é uma experiência que a gente está fazendo com esse novo quadro na Vox, que você de vez em quando viesse aqui bater um papo com a gente pode até programar mais alguns temas. Eu estou à disposição, né? Gostaria de contar com a sua participação A sempre gente por aqui. começou a falar nisso aqui, mas tem outros temas do direito que você, de repente, acha que na sua andância, na sua percepção, acha que há de mais interesse, a gente pode vir para discutir, nós vamos ter processo eleitoral que a gente pode discutir no outro momento, Sim, né? com certeza. E aí a gente está aí para ajudar, para somar, tá bom? Obrigadão aí. Mais um VoxCast aqui, obrigado por você que ficou aí até agora nos assistindo, curte aí, dá like, passa para os teus amigos, quanto mais pessoas virem isso aqui, essas informações melhor, tá bom? Forte abraço, até a próxima.